Fundo imobiliário tem o potencial de você receber dividendo e dos ativos que estão ali se valorizarem. O erro não foi ter comprado o fundo imobiliário. O erro foi ter acreditado que a Selic continuaria baixa. Com essa lógica, ativos como os fundos imobiliários ficam caros. 4, 5% ao ano, uma ação que rende 8, 10, tem que comprar. Então agora é hora de sair do fundo imobiliário? Ô, Cerbasi, e agora tá surgindo muitas pessoas e elas estão arrependidas de ter comprado fundo imobiliário. Porque eu vejo que um pessoal atrás, lá um tempo atrás, eles venderam imóveis, venderam casas e colocaram tudo no fundo imobiliário ali para ter um rendimento, teve um rendimento maior na época e agora tá tendo um rendimento até que ok, mas as cotas caíram dos fundos imobiliários por conta da taxa Selic. Você acha que a pessoa cometeu um erro? Qual que é a sua visão? O erro não foi ter comprado o fundo imobiliário. O erro foi ter acreditado que a Selic continuaria baixa, né? Porque fundo imobiliário é um produto interessante, dado aquele rendimento médio dos aluguéis de 6 a 8% ao ano, que já é melhor que os dividendos de uma ação numa janela pequena de tempo, né? O que é um rendimento bom de dividendos? 4, 5% ao ano, uma ação que rende 8, 10, tem que comprar, né? Mas 4, 5 é normal. Por que um babaca vai comprar uma ação que rende 4, 5 e não vai comprar renda fixa? Porque lembra que você paga, por exemplo, 100 por uma ação agora, ela rende 4% ao ano em cima de 100. Daqui a 10 anos você tem a ação, ela vale 500, ela vai ganhar 4% em cima de 500, que passa a ser 20% em cima de 100. Então, o negócio da ação é que você está comprando o rendimento de algo que ganha valor no tempo, diferentemente da renda fixa. Ah, vou conseguir a Selic pagando, peguei uma Selic 2030. Só que você vai ganhar seus 14% ao ano, 30. Só que na hora que resgatar o título, você tem o valor que você investiu diferentemente das ações que tem potencial de ganho. As pessoas investem em ações com potencial da empresa se valorizar, não só de receber dividendos. Fundo imobiliário tem o potencial de você receber dividendos, mais ou menos previsíveis, e dos ativos que estão ali se valorizarem. Então, aeroporto, galpão logístico, infraestrutura em geral, se valoriza quando a economia cresce. Só que quando você tem uma má gestão do país, a coisa desanda. Então, o que falta ao Brasil é aquela visão de longo prazo. É o projeto que vai fazer com que planos sejam bem-sucedidos em 5, 10, 15, 20 anos, algo que a gente não tem desde 1500. Talvez os estadistas que pensaram em longo prazo aqui no Brasil foram Getúlio Vargas e Juscelino Kubitschek. A gente nunca... Os militares também, né? Fala muito do governo, ditadura militar e tal, mas os militares tinham uma visão de longo prazo, conduziram o país de uma maneira interessante, menos diplomática, mas interessante durante um bom tempo. A gente entrou numa onda em que os políticos passaram a administrar o país por 4 anos. Todos os planos são feitos por 4 anos. Então você é eleito, tem um ano da felicidade quando você começa a fazer as mudanças, tem 2 anos de colocar o bode na sala em que tudo parece sustentável, e quando vem o ano de eleição, você começa a distribuir dinheiro para parecer que está maravilhoso, tentar uma reeleição. Essa é a lógica do Brasil de hoje. Com essa lógica, ativos como os fundos imobiliários ficam caros. Por quê? Você não consegue ter uma Selic a 2, 3% ao ano sustentada por muito tempo. Tudo bem que ela estava barata demais, era um incentivo à economia, tempos de pandemia, mas vamos considerar uma Selic ideal na casa de 6 a 8% ao ano, uma inflação na casa de 2 a 3% ao ano. Com esses cenários, os fundos imobiliários ficam competitivos com a renda fixa. Então, enquanto a Selic não cai, os fundos imobiliários estão caros. Então, agora é hora de sair do fundo imobiliário? Não, não é. Por quê? Porque já está. Segundo o governo, está claro que 2026 é um ano de queda na Selic. Segundo alguns economistas, essa queda já começa em 2025, ainda no fim desse ano. Então, talvez a gente feche o ano com menos de 15. O que significa que qualquer queda na Selic já começa a ter um efeito de marcação a mercado na cotação dos fundos imobiliários. Pode ser que o rendimento que a pessoa tem com o fundo imobiliário continue nos 6, 8% ao ano sobre o valor da cota lá atrás, mas o valor da cota do fundo, quanto a cada 0,25% que cai a Selic, já começa a trazer uma recompensa. Por quê? Está se aproximando de um preço mais justo. Então, o que os fundos imobiliários têm agora, que não é que eles apodreceram. Parte dos fundos perderam valor, porque diante da falta de um Brasil mais bem estruturado no longo prazo, alguns investimentos em infraestrutura perdem valor também. Isso tem que ser percebido. É a leitura fundamentalista. Só que, de um ponto de vista mais técnico de curto prazo, os fundos perdem valor também porque a Selic está alta. Então, não é agora que ela está em 15 que eu vou vender o fundo imobiliário. Pô, no fundo do poço, eu vou deixar lá. Você vai começar a escalar o poço quando chegou lá no fundo, agora espera a água subir, né? Que vai ser mais fácil sair. Isso começa em 2026. O cenário para o Brasil é interessante ano que vem. Por mais que a gente esteja vendo aí conflitos, né? O Brasil, diplomaticamente, está um desastre, né? Pô, a conversa não está fluindo entre os países, mas estrategicamente não está tão errado assim de ver um Brasil se descolando dos Estados Unidos, se aproximando mais da China, está se descolando do país que perde força, da moeda que perde força, para
aumentar o relacionamento com um país que ganha força, com a moeda que ganha força, que a China ganha força. Na China parece não fazer sentido que o PIB parou de crescer naquela velocidade incrível, mas a China ela ganha relevância. Particularmente, eu acho que o melhor caminho para o Brasil era a neutralidade. Não é estar em cima do muro, é você atender todo mundo. É quando você se fecha para um lado para tentar apostar no outro, se der um problema desse outro lado aqui, você perdeu um parceiro importante. Então a neutralidade, que é uma característica de Brasil, de Suíça, de Suécia. A Suécia estava no coração da Segunda Guerra, não participou, por exemplo, né? Então, essa neutralidade ela é muito benéfica para os países, principalmente para o Brasil, que é um provedor de alimentos, de insumos básicos para o mundo. Então, eu acho que nós temos muito a perder do ponto de vista diplomático. Do ponto de vista estratégico, acho que o Brasil está costurando muito bem a estratégia de estreitar relações com países que estão ganhando uma relevância. E eu acho que os próximos anos são interessantes. Politicamente nós estamos mal. Vamos lá, desde a Constituição de 88, esse negócio de 3 poderes igualitários, né? Sim. Não tão reconhecidos nem pela população. Todo mundo vê o presidente do Brasil como líder, quando na verdade tem o presidente do Executivo, o presidente do Congresso, o presidente do Judiciário. Deveriam ser meio que um conselho, né, para conduzir o país. Sempre o presidente do Executivo se mostrou como a principal força, mas não está legal. O Judiciário interferindo demais no Legislativo, o Legislativo não tendo poder para mudar os rumos. A gente está vivendo uma ditadura mesmo, e acho que isso não é benéfico. Mas, do ponto de vista econômico, acho que o Brasil está se saindo melhor do que outros países nessa guerra comercial, nessa guerra de tarifas, nessa guerra efetiva, né? Conflito Rússia, Ucrânia, Israel e todo mundo em volta. Então, o Brasil não está em conflito e acho que isso é um ponto positivo. É um dos únicos pontos positivos. É que é complicado igual. Eu vejo lá do IOF, né? O caso do IOF. Pô, eles votaram lá todo mundo para cancelar o IOF. Aí numa canetada lá, o pessoal do Supremo colocou o IOF. Eu acho uma puta sacanagem, né? Não. Porque tem várias empresas que se... A questão, Luan, não é se tem ou não tem IOF. Porque a gente se vira, né? O IOF é repassado, né? As empresas, os produtos ficam mais caros, as pessoas compram menos. Então a gente já está vivendo melhor que 20 anos atrás, a gente voltaria a viver um pouco pior. A questão não é IOF ou não IOF, a questão é como que a coisa é anunciada e volta na canetada. Essa instabilidade arrebenta qualquer planejamento, arrebenta qualquer intenção do investidor estrangeiro colocar dinheiro no Brasil. O chinês coloca que ele é mais maleável. O americano que trabalha com margens mais apertadas, o europeu já pensa 2 vezes. Então, isso que machuca, é essa imprevisibilidade. Tem muita gente que fala, pô, Gustavo, você não vai falar sobre o Drex no seu canal? Você não vai falar sobre o novo IOF, os impostos à renda fixa? Eu falo, deixa a coisa entrar em vigor, que a gente comenta. Porque se eu comentar quando aquilo é anunciado, anuncia, desanuncia, anuncia de novo, volta de jeito diferente. Imagina se eu fosse mudar meus livros cada vez que saísse uma notícia nova. Não dá, né? Então tem que fazer um livro, uma linguagem um pouco mais neutra, né? Em que eu não coloco a alíquota, deixo uma margem de raciocínio para a pessoa entender que em qualquer cenário ela tem que tirar uma conclusão ali. É difícil. O Brasil dá trabalho para quem se planeja no longo prazo. E o que eu vejo no Brasil é que deixa de vir muito investimento, né? Por conta dessa instabilidade jurídica, né? Exatamente. Tudo que tá acontecendo. Então o cara olha assim, o cara fala, meu Deus, o Brasil é uma loucura. Só quem entende brasileiro, o Brasil é só os brasileiros, né? Não só deixa de vir investimento, como o investimento já tá aqui, deixa de acontecer. Né? Você vê grandes montadoras fechando unidades, né? Ford foi embora, a Toyota fechando unidade. Pô, isso é um custo gigante para o brasileiro, né? Você ter um produto de qualidade produzido aqui, com incentivos, é muito melhor para a população do que você comprar produtos importados. Produto importado, alguém baixa uma tarifa, alguém muda o interesse para o outro lado, o que você recebe aqui deixou de receber e há uma descontinuidade, né? A descontinuidade é muito ruim. E é engraçado, né? Eles falam assim, não, mas é que a CLT, para proteger o trabalhador, ele pode trabalhar no máximo 20% da carga horária. Mesmo se o cara quiser, o cara não pode trabalhar porque é pra proteger. Aí eles vão lá e compram coisa de uns países que praticamente os caras são escravizados. Exatamente. Eu falo, pô, qual que é? Exatamente. Não é? Não, eles escravizaram o pessoal, mas é soberania deles. Eles podem, a gente não. Não, isso é ruim. Tem muita hipocrisia, né, Luan? Isso é na política, isso é nas relações comerciais também, né? Deixa o problema do lado de lá, o importante é que eu beneficie aqui. Acho que tem muita coisa para mudar. Nós temos um consumidor muito pouco exigente. Não é novidade que as embalagens vêm diminuindo de tamanho, que os produtos vêm perdendo qualidade. As marcas, que eram as melhores marcas do passado, só fazem porcaria hoje. A marca que você consumiu o seu iogurte quando era criança, o seu chocolate quando era criança, você for comer agora, não tem mais iogurte, não tem mais chocolate. Não tem mais o sabor. Não é nem questão de sabor, é questão de nutriente. Nutriente, né? Então, assim, o consumidor não reage. Então, enquanto nossas embalagens encolhem, você vai pro exterior e fala, nossa, que legal, olha o tamanho da embalagem de suco, tá? Você paga o mesmo preço, a embalagem só aumenta.
né? Aqui não. Você paga o mesmo preço, a embalagem diminui, além de diminuir a embalagem, a qualidade do produto desaparece. Fica o desafio, acho que todo mundo já ouviu essa questão aqui, vai para o supermercado e tenta encontrar um chocolate que tenha cacau. Não tem, né? Não tem. É manteiga de cacau, o resto é sabor, corante, virou um lixo alimentar aquilo. Então nós estamos consumindo muita porcaria. Você tem, desculpa a pergunta, você tem intolerância a glúten, lactose, alguma coisa Não, Você é novo, né? também não. Eu tenho, a Adriana tem. A gente viaja pra Europa, a gente come qualquer coisa, não sente nada. E o nosso alimento tem uma péssima qualidade. Péssima qualidade. Tudo que é derivado de leite, tudo que tem farinha, inflama. Você vai pra fora do país, você come à vontade e não tem problema. Porque a nossa qualidade é muito ruim. Tudo isso é porque o consumidor é pouco acaba aceitando. exigente. E aí, quem faz o produto de qualidade que tem, não vende, porque é muito mais caro. Como ele não vende, ele faz em pequena escala, fica mais caro ainda, porque ele faz para poucas pessoas, ele não consegue vender em grande quantidade. Produz um iogurte que é R$10 a garrafinha, mas tem o outro que vende por 4. Né? Mas também é uma gororoba que tem o sabor que lembra iogurte, e aí o brasileiro compra. Vai fazer uma compra num atacadão da periferia. Tenta ver nas etiquetas algum nível de nutrição. Quanto mais pobre, pior a alimentação das pessoas. Vai custar caro para a saúde, custa caro para a sociedade. E a gente não percebe o quanto que isso está gerando efeito bola de neve que